Bom, deu um eco aqui. Bom, gente, boa noite, né? Eu sou a Adriana, para quem não me conhece, e eu vou falar um pouquinho assim, qual vai ser o nosso roteiro hoje, o que a gente pensou em fazer aqui hoje com vocês, mas, acima de tudo, a gente espera que seja algo bem dinâmico, assim, que a gente possa ter um tempo para a gente conversar também. Oi, Nelson, boa noite, seja bem-vindo. Então, a gente vai trazer um pouco dessa questão da visão sistêmica, né? E o tema de hoje são 5 erros que a gente pode incorrer pela falta da visão sistêmica. Então, a gente vai falar um pouco disso, assim. Mas não é só isso também. A gente vai também apresentar para vocês depois uma metodologia que nós desenvolvemos, né? Eu, o Rubens e o Aurélio, que a gente tem chamado de consultoria breve. É a metodologia Humanis para consultoria breve, onde a gente usa várias ferramentas sistêmicas para fazer um atendimento breve, mas potente para dentro das organizações. A gente vai falar um pouco disso com vocês no final desse encontro, né? Não vai dar tempo da gente se aprofundar na metodologia, mas a gente vai dar esse overview, assim. Porque faz parte, porque a metodologia faz parte do curso, então a gente fez questão de mostrar para vocês como que ela ela atua junto, né? Como é que essas ferramentas atuam junto, produzindo um efeito que é muito profundo e rápido, né? E que tem muita potência, na verdade. Uhum. Então, a gente vai começar fazendo uma apresentação rápida de nós três, para vocês saberem um pouco quem é quem. Depois a gente vai entrar na parte de conteúdo, mais propriamente dito, e hoje é o Aurélio que vai fazer essa facilitação do conteúdo. E aí a gente vai abrir para perguntas, para um bate-papo sobre o conteúdo, e depois também a gente vai apresentar o curso que está com as inscrições abertas, e vai tirar dúvidas também, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o curso. Nós trabalhamos com visão sistêmica, né, com constelação, mas a gente trabalha com isso basicamente dentro de empresas. A gente também faz atendimentos pessoais, para pessoas físicas, mas o nosso foco é trabalhar dentro de empresas. E as pessoas geralmente têm essa dúvida, né, de como levar a visão sistêmica para dentro de empresa, e se isso é possível, como que isso é feito. E a gente veio aqui para dizer assim que não só é possível, como é muito útil, e eu diria quase essencial nos dias de hoje, da complexidade que a gente tem com as questões organizacionais hoje em dia. Assim. Então, esse é o nosso enfoque. Assim. Ai, Adriana, curiosidade, vocês atendiam lá na Vila Madalena? Sim. Sim, eu acho que eu já fui, porque eu estou olhando para vocês e falei, gente, não é estranho. E aí, ficamos no LinkedIn, agora você falou, provavelmente eu tenha participado como representante, talvez. População. Pode ser, Sandra. Ai, que legal. Coincidência. Sim. Bom, eu sou a Adriana, né? A minha formação é de arquiteta, e eu vou falar um pouco como é que eu cheguei até esse mundo, então, das constelações organizacionais e da consultoria sistêmica. Assim. Eu sou arquiteta de formação, eu sempre trabalhei com obras e equipes muito grandes de obras, assim. Então, eu ficava me perguntando como fazer técnicas de gestão, como é que eu faço para conviver melhor ou para gerir melhor essas pessoas. Assim. Eu falo, a faculdade de arquitetura não me preparou para ser gestora. Eu precisei me instrumentalizar de outras formas, assim. Então, sempre fui procurando esse tipo de approach mais ligado a pessoas, assim, de como me relacionar com as pessoas para fazer as coisas funcionarem bem. Até que em 2012, eu acho que foi isso, 2012, 2013, eu tive meio que um burnout, assim, no meio de obra, não aguentava mais, fiquei muito mal mesmo. E procurando coisas para me ajudarem nessa coisa pessoal, assim, nesse momento difícil pessoal, eu conheci a constelação familiar, constelação pessoal. E foi até o Rubens que fez uma constelação para mim. E foi fantástico, assim, para mim me ajudou muito naquela época. E aí foi que ele me falou que essa mesma metodologia também podia ser aplicada dentro de empresas e organizações.
Aí eu fiquei doida, assim, falei, como assim? Como é que dá para trazer isso para dentro de organizações? E comecei a estudar com ele, e aí, desde então, eu trabalho com ele na Hipertema desde 2013, 2014, acho que eu estou contigo aqui na Hipertema, e a gente trabalha usando constelação e usando pensamento sistêmico dentro de organizações. Então, as pessoas às vezes perguntam, mas, nossa, para que tipo de organização ou para que tipo de empresa vocês trabalham, em que lugares e que isso pode ser aplicado? E essa é uma das nossas dificuldades até, nesse mercado que fala que a gente tem que nichar para atender um determinado nicho de cliente, a gente com constelação atende desde escola Waldorf até empresa de trator, desde companhia de saneamento a clínica médica. Clínica médica. Então, assim, toda a organização, toda a empresa que tem um problema complexo, ela precisa de um olhar sistêmico. E hoje eu falo mais de olhar sistêmico, não só constelações, né? Porque a gente viu que com essa parceria com o Aurélio, ele vai se apresentar um pouco daqui a pouco, a gente trouxe muita potência e muita força para o trabalho sistêmico mesmo dentro das organizações, que é mais do que a constelação. Você quer falar um pouco da sua história, Rubens? Que eu falei como eu cheguei até você, mas eu não contei, não contei de você. Não, mas assim, eu vou encurtar um pouco a história. Eu falei que eu comecei em pesquisa trabalhando no Unibanco lá, né? Eu falei década de 80, mas foi no começo da década de 80. E eu entrei em 1980 no Unibanco, para vocês terem uma ideia. E em 85 eu abri a minha própria empresa, que por acaso ainda é o meu CNPJ até hoje. Mas de 2000 para cá, eu venho me envolvendo muito mais com essas questões de atendimento na consultoria e em trabalhos diferentes, né? E em 2003 eu fui convidado para organizar aqui no Brasil o primeiro curso de constelação organizacional. A primeira formação de constelação organizacional, eu era o administrador do curso aqui no Brasil. E de lá para cá nós fizemos 3 desses. É como se fosse uma MBA, uma pós-graduação em constelação, né? Só com professor alemão, os alemães, os europeus de uma forma geral, americanos, né? E fizemos 3 formações grandes dessa, né? Que duravam 2 anos e meio cada uma, era um curso muito longo. E na verdade eu aprendi constelação por osmose quase, porque eu como era o administrador dos cursos, eu fui entrando nesse mundo e acabei me encantando e fui cooptado por essa ideia das constelações, que ela é fantástica, assim, ela é muito muito potente, muito interessante, né, por vários motivos. A gente pode discutir isso a hora que vocês quiserem. Mas a partir de 87, 2007, acabei começando a trabalhar mais efetivamente com esse processo e fazendo trabalhos para organizações e para as pessoas também, né? Porque no bojo das constelações organizacionais, você também aprende constelação familiar, né? E é óbvio que com outros vieses, com outras ferramentas que a constelação organizacional traz. Aí, em 2011, mais ou menos, eu e o Aurélio, a gente se conheceu, porque uma aluna minha e uma aluna dele, que era a mesma, estavam fazendo o curso ao mesmo tempo, falou, o negócio é o seguinte, vocês um precisa conhecer o outro, porque vocês falam uma linguagem que tem a ver, e que vocês precisam combinar isso, porque faz sentido vocês estarem juntos. E aí ela nos apresentou, e aí, desde lá, a gente vem trocando figurinha. Ele me leva para trabalhar em casos que ele vai fazer consultoria, eu trago ele para trabalhar em casos que eu tenho daqui, e viemos desenvolvendo todos esses processos juntos, e até o ano passado a gente falou, para um pouquinho, o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos fazendo isso dessa forma? Por que a gente não organiza isso e cria um modelo que seja nosso de consultoria sistêmica,
E aí surgiu todo esse processo que vocês vão ver hoje e vão ter uma visão geral do que é isso. Mas antes, seria interessante o Aurélio falar um pouco dessa ideia dos erros que ele está trazendo, porque, além da constelação, faz muito sentido toda essa ideia do pensamento sistêmico que tem por trás das constelações, porque as constelações ela incorre num problema de não olhar para essas outras vertentes do pensamento sistêmico, né, e das práticas sistêmicas que não são da constelação, e elas são muito correlatas e muito importantes, inclusive para a constelação. Então, é como se você entrasse num curso no segundo grau sem ter passado pelo primário, né? Então, saber desses precursores da constelação é muito importante. E o pensamento sistêmico está nesse lugar, faz parte desse lugar. E é fundamental que a gente lide com isso também, conheça isso também, porque isso dá repertório e dá muita agilidade nos trabalhos que a gente faz, nos processos que a gente faz. Então, para quem está interessado em trabalhar em organização, ou quem já trabalha em empresa, é muito legal, principalmente quem falou de cultura foi a Sandra que falou de cultura, né? Nossa, assim, é um tipo de trabalho que é fundamental, né? Que a cultura ela é subjetividade pura, né? Dentro da organização. E subjetividade é complexidade, né? E complexidade você lida com um processo sistêmico, você não lida com processos cartesianos, né? Você vai lidar com cultura, subjetividade só com processo sistêmico e não martelando ou criando métricas em cima disso, né? Mas eu, sem querer me estender, eu vou passar a bola para o Aurélio, aí o Aurélio arremata isso que eu falei e a gente continua na nossa história. Obrigado pela atenção. Beleza. Também não vou falar que eu fui bancário na década de 80, né? Eu fui bancário no Banco da Lavoura de Minas Gerais. Não, é mentira. Eu fui bancário no Real. O nome antigo do Banco Real era Banco da Lavoura de Minas Gerais. Eu tenho certeza aqui que todos são jovens, né? Ninguém vai saber, vai lembrar o que é isso, né? Mas vamos adiantar o tempo, né? Na realidade, né? Então, sou Aurélio, o homem do dicionário, né? Para ficar bem registrado aí. A minha formação original, falar um pouquinho do profissional, né? Eu sou analista de sistemas de informação. No entanto, por vários motivos, eu acabei fazendo mestrado em engenharia de produção no fim da década de 90, e eu imaginava que eu ia trabalhar com qualidade de serviço, com qualidade de processos e tal, né? Especialmente processos de software. Mas aí eu tive aula com um camarada sensacional que veio a se transformar depois no meu orientador, que é um camarada chamado Assir Selene. E o Assir era meio que assim, dentro da engenharia de produção, ele era um peixe fora d'água, porque ele era um cara de teoria organizacional. Então, ele manjava de poder organizacional, de cultura, ele manjava dessas questões assim que a gente chama lá na engenharia de produção de mais soft, as coisas softs, né? E o Assir disse assim, pô, Aurélio, chegou um livro novo aqui para mim, não quer dar uma olhada para ver se tu não te interessa por esse assunto? E naquela época, esse livro novo que chegou era o livro A Quinta Disciplina, do Peter Senge, né? Eu peguei, levei o livro para casa no fim de semana e destrinchei ele no fim de semana e me apaixonei. Aliás, ele é um livro best-seller, né? É um livro de 1990. Ele é um livro que foi muito vendido porque ele é um sedutor, né? O Peter Senge é um sedutor, e ele é considerado um dos 20 autores mais importantes da área da administração, da gestão no século XX. Então, ele é um autor importantíssimo, né? Vivo até hoje, muito produtivo. Mas, assim, eu me encantei por esse livro chamado A Quinta Disciplina, e o movimento que ele representava era chamado o movimento da aprendizagem organizacional. Então, o meu orientador estava interessado nesse movimento teórico e prático da aprendizagem organizacional. Mas ele me deu um dos modelos para me estudar e aquilo transformou a minha vida, porque eu acabei conhecendo o modelo e conhecendo especialmente a quinta disciplina, que é o pensamento sistêmico, do ponto de vista mais instrumental no primeiro momento,
porque a gente lá na engenharia de produção, a gente tem um viés muito metodológico, muito instrumental, muito pragmático, de colocar em prática as coisas. O que a gente observa na literatura, especialmente do Peter Senge, assim, é que não está muito clara a metodologia. Então, foi um trabalho que a gente teve que fazer, descobrir os instrumentos, as ferramentas e os métodos para conseguir realmente colocar em prática. E isso a gente acabou sendo muito feliz, porque o método que a gente acabou descobrindo, né, o tornando explícito, ele foi muito útil para a gente aplicar em empresas, né? E especialmente pegando a parte da complexidade, porque meus colegas de produção, eles iam na empresa, iam lá e azeitavam a máquina, como se chama assim mecanisticamente, né? Eles trabalhavam bem o sistema de produção. Só que a volta do sistema de produção tem uma série de complexidades, que é o mercado, é a gestão, é os modelos mentais das pessoas, é a cultura da organização, que muitas vezes ajuda, mas muitas vezes atrapalha o pessoal da produção. E o pessoal da produção não quer nem saber de coisa subjetiva, né? Que é a distância desse negócio. Então, a gente acabou, eu meu orientador e várias pessoas, nos tornamos um grupo de trabalho assim, que era quem pegava as coisas cabeludas, que os engenheiros de produção clássicos não queriam pegar. E aí a gente, então, foi trabalhando em muitos problemas complexos de empresa, sucessões familiares, né? Sucessões em empresas familiares, coisas que são, assim, dessa questão mais complexa. E fomos trabalhando, no primeiro momento, questões de produção, depois questões de mercado. Foi muito natural a gente acabar indo para aplicar o pensamento sistêmico em questões de mercado, em questões de pessoas, em questões de sustentabilidade. Durante muitos anos eu trabalhei para muitas questões de sustentabilidade na empresa, né? Na época não se chamava de ESG, era sustentabilidade. Até que, em um determinado momento, uma empresa grande, né, nos convocou assim: pô, mas a gente não pode aplicar esse método como um instrumento assim, de cenários, de aprendizagem estratégica, de pensamento estratégico. E aí, sim, é possível, a gente só tem que fazer uma pequena adaptação de trazer a metodologia de cenários para dentro do método, né? Então, foi o que a gente fez em 2002, e atendemos a Samarco, na época, né, muito antes do famoso acidente, né? E ajudamos muito a Samarco no momento em que ela expandiu muito o mercado, foi para o mercado da China, que ela não atendia, e ela teve uma expansão muito, muito grande, né? Então, assim, começou a ficar claro que o pensamento sistêmico era muito potente para questões complexas, não só circunscritas do mercado de produção, mas também as questões estratégicas, questões mais amplas da empresa, né? Então, assim, foi uma bela trajetória. A gente acabou lançando um livro em 2006, chamado Pensamento Sistêmico, Caderno de Campo. É um livro de aproximadamente 500 páginas, com o método e com casos. Ele já está esgotado, esse livro, ele não existe mais, só no estante virtual da vida, né? E, enfim, a gente foi fazendo a vida. Aproximadamente em 2010, aí isso é interessante contar, porque isso faz a ligação com a constelação, né? Bom, antes disso, antes de saber que quando eu soube que o pensamento sistêmico era um instrumental, era uma metodologia, também comecei a ficar interessado, assim, pô, mas de onde é que veio esse negócio, né? Ele não surgiu da noite para o dia com o Peter Senge. Então, a gente acabou descobrindo que tem uma série de antecedentes, né? E a gente vai catando e vai vendo muito antecedente. Aí a gente chega num lugar que é inexorável compreender que o pensamento sistêmico não é só um conjunto de ferramentas ou um conjunto de diferentes abordagens. Ele é um novo paradigma, ele é um guarda-chuva maior, uma nova forma de pensar que surge com a ciência, surge com a física moderna, mas isso se estabelece em várias outras disciplinas. Então, a gente descobre que existem os compiladores do movimento sistêmico. Um dos mais conhecidos é o próprio Fritjof Capra, que, pelo menos uma vez por década, lança uma nova compilação do movimento sistêmico. O último livro dele é de 2014, chamado A Visão Sistêmica da Vida, e ele faz um apanhado muito abrangente das abordagens sistêmicas em várias disciplinas e áreas do conhecimento humano. Bom, então, a gente vai acabar descobrindo que tem diferentes tipos de pensamento sistêmico do ponto de vista aí dos instrumentos. Em 2010, eu me casei com uma pessoa, né, que era consteladora familiar, uma psicóloga consteladora familiar, né?
E aí me interessei muito por essa abordagem, porque é uma abordagem sistêmica dentro da terapia, dentro da psicologia, né? E fui catar um pouquinho isso, inclusive a Cristi, minha esposa de então, ela dizia assim, pô, Aurélio, se tu te interessa pela psicologia sistêmica, tu deve estudar algumas coisas, Gestalt, terapia familiar, mas especialmente psicologia transpessoal, que é a mais sistêmica das psicologias atualmente, né, na opinião dela. Acabou que eu, mais tarde, acabei fazendo um pós-graduação em psicologia transpessoal. Mas esse meu movimento em direção ao individual, ele foi sincrônico com conhecer justamente o Rubens, né? Que foi ali por 2011, 2012, e a gente fez esse encontro de metodologias sistêmicas, o pensamento sistêmico do Peter Senge, como eu aplicava, e a constelação organizacional. E aí a gente começou a observar o seguinte, que o pensamento sistêmico, como eu adotava, ele era muito, muito bom, atuava bem nas questões objetivas da empresa, né? Questões sistêmicas, mas questões de mercado, de finanças, de produção, etc., como eu já comentei. Mas quando começava a tocar os modelos mentais e a questão da subjetividade, a abordagem do Peter Senge de pensamento sistêmico, ela não é tão poderosa quanto a constelação organizacional, que é muito poderosa no subjetivo, né? Então, a gente começou a ver uma sinergia entre duas abordagens que trabalhariam bem em duas camadas, a camada do objetivo e a camada do subjetivo. Porque muitas vezes, por exemplo, eu entrei em contato com problemas empresariais que envolviam conflitos entre stakeholders, mas especialmente conflitos entre áreas. E eu não tinha ferramental para trabalhar o conflito. Agora, com a constelação organizacional, sim, a gente tem ferramental para trabalhar isso, né? Então, foi quando a gente começou a fazer essa parceria, né, Rubens? E ela começou a ficar muito boa, né? Antes de eu entrar no conteúdo, alguém quer fazer algum comentário? Rubens, Adriano, ou qualquer um? É hora da gente fazer uma pequena interação antes de eu entrar em coisa nova. Eu acho que, assim, uma coisa que eu acho importante... E a Aline também. Só deixa eu comentar uma coisa antes da Aline falar, que é o seguinte, essa coisa começou a caminhar também no mundo acadêmico, né? E hoje eu, Adriano, o Aurélio, nós estamos trabalhando em duas universidades que eu e a Adriana dando curso de inteligência sistêmica e o Aurélio de pensamento sistêmico. Então é interessante como esse mundo migra para o acadêmico e não veio do acadêmico necessariamente, entendeu? Ele fez um foi da prática para o acadêmico. Foi da prática para a teoria, né? E no caso do Aurélio foi ao contrário, né? Veio da academia para a prática, né? Então é só para dar essa situação, porque é interessante essa ideia, né? De que a academia acaba absorvendo também, né? Aline. Oi, vocês estão me escutando? Sim. Tá. Aurélio, eu tô aqui com a cabeça borbulhando, escutando a sua experiência, né? Eu atendo hoje meus principais clientes com mineração, então eu navego muito por esse mundo, e para mim hoje o maior desafio é levar os conceitos das leis sistêmicas para dentro das empresas, sem as pessoas acharem que é uma coisa muito mística, muito distante da realidade, que não é aplicável. E por mais que, como eu já tenho 23 anos de experiência na área de educação corporativa e educação profissional, eu já lapidei muito esse discurso, eu ainda vejo esse desafio, e hoje o meu principal desafio é conseguir rodar dentro das empresas vivências sistêmicas, a própria constelação organizacional, sem ainda ter esse estranhamento. Eu não sei se vocês passam por isso, então esse hoje é um desafio meu, né? Levar as constelações organizacionais para dentro de grandes empresas. Hoje eu levo os conceitos, as leis sistêmicas, mas dentro de um discurso mais empacotado, de um discurso mais embalado, trazendo as realidades, trazendo exemplos bem vida real, para que eles consigam conectar. Então, o que eu quero entender mais, sabe, Aurélio, com a sua própria experiência,
como levar esse discurso, como ajudar grandes empresas, e eu trabalho especificamente com programas de desenvolvimento de líderes, e vejo o sofrimento dos líderes por não conseguirem tratar essas subjetividades que o Rubens trouxe, né? Essas subjetividades da cultura que geram a complexidade de problemas. Então, não sei se eu consegui me fazer clara, mas essa é uma dor minha hoje. Legal. Acho que vai ficar claro mais para o fim isso, né, Aurélio? Mas eu acho que vamos comentar um pouquinho isso? Vamos. Quer começar? Porque assim, o pepino maior é teu, né? Sim. Aline, você já trabalha com constelação organizacional, é isso? Eu não entendi bem. Já trabalho, isso, desde 2019, quando eu terminei a minha formação de 2 anos aqui em Belo Horizonte com o pessoal do Imensa Vida. Tá. Então, eu tenho 2 anos estudando, né, aprendendo, e já conheço a constelação familiar desde 2016. Comecei minha formação em 2017, terminei em 2019, e desde então levo os conhecimentos sistêmicos para dentro das empresas. Legal. Pode começar. Eu acho que tem sim um desafio para levar essas coisas para dentro de organização. Eu vou falar mais por parte das constelações, que é o que a gente vive mais. Eu acho que o principal desafio, né, é de adequação de linguagem mesmo, assim, de adequação da abordagem e principalmente adequação de linguagem. Por exemplo, a gente trabalha com uma linguagem, eu e o Rubens, uma linguagem muito mais neutra do que alguns consteladores familiares ou pessoas que trabalham com famílias, né? Porque é outra abordagem que a gente precisa ter dentro de organização. Os nossos clientes, eles têm os mais diversos backgrounds, os mais diversos credos, então a gente não pode usar uma linguagem que impeça os clientes de se conectarem com a gente, né? A gente precisa usar uma linguagem que conecta, não uma linguagem que afaste. Então, muitas vezes, uma linguagem, por exemplo, um pouco mais esotérica, um pouco mais assim, dentro de uma organização, ela pode causar um estranhamento, dependendo, é claro, da organização, né? Dependendo do lugar em que a gente está. Mas vou te contar uma coisa, por exemplo, uma vez a gente foi atender o Tribunal de Contas de Rondônia. E estávamos lá no Tribunal de Contas fazendo a facilitação e tudo mais. E, de repente, lá no tribunal, a gente descobre que 95% das pessoas que estavam lá com a gente, era um grupo de 60 pessoas, 70 pessoas, 60 pessoas. E 95% eram testemunhas de Jeová. Então, assim, se a gente usa uma linguagem que não é uma linguagem direta e de facilitação mesmo, a gente não consegue trabalhar com essas pessoas. Então, eu acho que essa é a maior é uma virtude para lidar em organização. Para lidar em organização. Você precisa ter uma linguagem que seja uma linguagem organizacional e não uma linguagem esotérica. Apesar da gente lidar com o subjetivo, a gente traz a subjetividade, mas a gente traz de uma forma muito direta, né? Sem uma metáfora mística, né? A nossa metáfora não é mística, a gente usa uma metáfora mais biológica, mais científica, mais do mundo do mítico, né? Que não é místico, né? É diferente, né? A gente usa uma metáfora que é muito do que é mítico e muito do que é biológico, principalmente. Mas eu não queria andar por aí, eu queria dizer uma coisa, assim, para mim e para algumas pessoas que eu conheço que trabalham bem nessa área, eu entendo que a constelação ela é transversal, né? Ela não tem essa característica de trabalhar num nível horizontal, né? Ela atravessa qualquer tipo de camada sistêmica, né? E qualquer tipo de sistema que envolve pessoas e envolve as relações das pessoas. Então, não importa onde a gente está atuando, né? Que a Adriana falou assim, a gente trabalhou com a Escola Waldorf. A Escola Waldorf trabalha com a antroposofia. A antroposofia tem os mitos dela, tem os símbolos dela, né? E a gente trabalha a gente usa os símbolos e os mitos daquele sistema.
Então, o que a gente faz, né? E eu acho que esse é um aprendizado muito importante quando a gente vai trabalhar na organização, quais mitos que nós estamos trabalhando, quais são os símbolos dessa organização. Como que eu vou lidar com esses símbolos usando essa metodologia que é uma metodologia, é uma filosofia e é uma ferramenta. Então, a gente tem que ter uma linguagem que é transversal e não horizontal, e que não ofenda nenhum tipo de susceptibilidade desses vários sistemas possíveis. Não sei se isso ajudou, mas é por aí. Eu quero responder da minha parte também, Sim. né? Porque o seguinte, Carmen, né? Foi a Carmen que perguntou, né? Não, foi a Aline, perdão, foi a Aline. É que trocou de lugar aqui no... Aí eu já me perdi. Não, foi a Aline. Então, a Aline é o seguinte, ó, obviamente que falar a partir da problemática objetiva é muito mais fácil. Então, assim, e outra, como eu sou engenheiro de produção, inclusive eu brinco, né? Eu sei as piadas do chão de fábrica. Uhum. Então, assim, a gente costuma brincar assim, se tem chão de fábrica envolvido, vai na frente, né, Aurélio? Uhum. Por quê? Porque é a linguagem, obviamente, né? É pela linguagem que a gente encontra os que estão próximos. Mas, assim, sempre foi muito difícil ali, mesmo para o pensamento sistêmico mais pragmático, mais assim, não pragmático, porque a constelação também é pragmática, mas o pensamento sistêmico, com essa abordagem um pouco mais objetiva, também sempre foi muito difícil, né? Mas a dificuldade, ela não está na ferramenta em si, na minha opinião. Isso é uma opinião que eu tenho. Não está na ferramenta em si. Está numa dificuldade anterior que existe lá na organização, que é a seguinte, porque a ferramenta, ela não é assim, as pessoas usam desculpa que ela é esotérica, mas, na verdade, não é que a ferramenta é esotérica, é que as organizações têm dificuldade de entrar em contato com as problemáticas que a gente levanta, Uhum. que são as problemáticas complexas. A organização, ela evita as problemáticas complexas por mindset e por estrutura. A tendência da organização é não se meter com confusão, levar a vida pelas coisas mais simples, né? Ninguém quer parar para discutir complexo, ninguém quer parar para discutir questões subjetivas importantes que afetam a organização. Ninguém quer parar, né? Os caras querem continuar na rotina, né? Só que o pensamento sistêmico faz uma proposta que é desafiadora para a maior parte das organizações, que é pare para olhar para os problemas complexos. Pare, né? Vamos voltar ao caso da Samarco, né? O caso da Samarco é o seguinte, eu vou contar um segredo aqui só para vocês, que é só para nós, tá? Em 2008, eu fiz um trabalho de sustentabilidade na Samarco. O risco que existia naquela barragem e em várias outras barragens já estava à baila. Então, o risco já era concebido, né? Só que parar para olhar para aquele problema, parar para olhar para um problema muito mais complexo do que só a questão técnica daquela barragem que rompeu, né? Por quê? Porque eu precisaria olhar para uma série de outras coisas, e se não outras, vou contar uma para vocês que também é só aqui em segredo para nós. O CEO da época, ele nos confessou o seguinte: pô, Aurélio, nós sabemos dessa problemática, só que se eu começar a olhar para essa questão da barragem, eu vou ter que entrar em contato com todos os EIA-RIMA, ou seja, todos os estudos de impacto ambiental que foram feitos e passaram. E tem uma série de gente que está com o seu na reta. Então, levantar essa bola ia botar na reta de muita gente, inclusive gente política envolvida, né? E conselhos, e etc, etc. Então, assim, ninguém quer enfrentar os problemas complexos. Então, assim, inclusive, no que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, é um dos erros da falta de visão sistêmica, é não enfrentar as complexidades. E isso acontece nas empresas e acontece com nós, seres humanos individuais, que não queremos olhar para as nossas complexidades, para os nossos complexos, para os nossos problemas mais amplos, né? Para as nossas questões familiares, históricas, né? A gente está, por exemplo, assim, entra e sai em casamento, né? Ou entra e sai em dificuldades financeiras e está sempre querendo achar a solução mágica. Não. Tem que parar para olhar para a complexidade, né?
Então, para mim, essa, na verdade, assim, é mais do que a ferramenta, é uma questão assim, mais cultural e de mindset da maior parte das organizações, né, ali. Queria passar a palavra para o Celso. Sim, está com a mão levantada faz tempo. Beleza. Boa noite para vocês. Boa noite, bem-vindo. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito da teoria integral do Ken Wilber, né, nessa visão sistêmica que vocês estão colocando dentro dessa formação. Deixa eu começar. Eu vou te confessar uma coisa, Celso. Eu fiz psicologia transpessoal, estudei várias coisas. A coisa mais complexa que me passou pela frente foi o Ken Wilber. Uhum. Né? Então, assim, vou te confessar que eu fui daqueles estudantes que estudou, passou, mas não entendeu. Uhum. Tá? porque é de um nível de profundidade bastante grande. Mas ele está dentro do paradigma, e eu sei porque o próprio Fritjof Capra, quando ele faz o compilado do movimento sistêmico, né? E é claro que ele insere o Ken Wilber, aliás, se eu não me engano, ele insere o Ken Wilber como uma das figuras mais proeminentes sistêmicas dentro da psicologia, né? Mas eu vou te confessar que eu não compreendo muito bem, porque não é moleza. Rubens, quer fazer algum comentário, Dri? Não, nem me atrevo. O que eu sei do Ken Wilber é leitura assim, ortogonal. Não tenho. Eu tenho muito contato com gente que tem essa visão. Eu não sei se você conhece o pessoal do Evoluir. Então, são amigos meus lá. O Marcelo e a Delmar fizeram um curso de constelação comigo nessa leva que eu te falei aí. Tá? Final da década de 2000, começo da década de 10. Legal. Então, assim, eu conheço, tive com eles várias vezes nesses encontros. Inclusive tive em palestras que eles promoveram lá, porque um dos cursos de constelação organizacional começou lá no espaço da Delmar. Uhum. Então, assim, a proximidade foi grande, a gente teve várias conversas, entendeu? Então, mas eu nunca para mim o mundo das constelações já estava no limite da. Eu adoraria me aprofundar, mas eu também confesso que não consegui, não. Gente, eu queria dizer que a gente já está com 50 minutos aqui de encontro, eu acho que era legal a gente entrar na... Opa. Mas, assim, o Celso, dá uma palhinha da tua opinião sobre a questão. Não, eu conheço o Marcelo, conheço o Delmar, né, já há um bom tempo, né, eu tenho estudado, eu fiz todo o curso com Ari Hansford, né, que é o brasileiro mais que entende de Ken Wilber aqui no Brasil, né, e eu faço alguns diagnósticos, né, usando uma plataforma chamada Kumo, né, e ela faz todo um mapeamento do sistema das relações entre os indivíduos dentro de um sistema, né, pode ser organizacional, pode ser familiar. E isso porque as pessoas são visuais, né, então a gente precisa colocar o diagrama, alguma coisa, né, para as pessoas verem o que está acontecendo de fato, né, realmente, né, dentro das relações. Mas eu me interesso, por isso que eu estou bastante interessado, né, nessa questão da constelação, porque tanto o mapeamento sistêmico como a constelação sistêmica, ele está muito interligado, porque ele trata as relações humanas, né? Então, eu acho que tem uma coisa uma pegada, e aí eu me deparei que tem várias correntes, e uma das correntes é a integrativa, né, que envolve os rituais xamânicos, essas coisas todas, né? Também tem uma outra turma que mexe também com psicodélicos, né, que vai nessa área. E aí eu tô vendo quais são as correntes aqui que estão, por isso que me indicaram vocês aí, só para ver qual é a corrente, né, e qual é a linha, mas eu estava querendo buscar realmente uma linha mais voltada com a teoria integral, da qual eu estou estudando há muito tempo já, entendeu?
Maravilha, maravilha. Vamos para o conteúdo e depois a gente volta a conversar? Vamos embora. Então tá legal. É rápido, não é muito longa. Vou dar a nossa mini aula aqui, né? E a gente volta a conversar depois de novo, tá? Muito bem. Então vamos posicionar aqui. Assim, isso é uma simplificação, né? Os 5 erros da falta de visão sistêmica, né? Porque isso é uma espécie de condensado desses vários anos trabalhando, né? A gente aplica o método sistêmico, que é o método de 10 passos, né? E reiteradamente fazendo essas aplicações e passando pelos 10 passos, né? E aprendendo muito com esses processos em empresas, acabamos descobrindo que tem coisas que se repetem, né? E aí são esses 5 erros que eu vou compartilhar com vocês, tá? Uma coisa que é muito comum na empresa e na vida pessoal é, primeiro erro, reagir a eventos, repetir situações e viver enrolado, né? Falando bem coloquialmente. Então, parte do trabalho do terapeuta, né, no caso individual, quanto é o trabalho do consultor sistêmico da empresa, é fazer a organização se dar conta de que tem certas coisas que tem que se olhar no agregado, especialmente o tempo, né? Então, assim, se eu não olhar o mundo do ponto de vista mais agregado no tempo, eu vou estar sempre ali no presente, repetindo, reagindo a eventos, né? Porque as pessoas no dia a dia, na rotina, elas estão mergulhadas num mar de informações, de notificações, de e-mail chegando, de solicitações, e elas estão sempre reagindo. E parece que é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Então, assim, surge uma notificação, surge um WhatsApp de um pedido do cliente, o cara sai bem louco saindo fazendo aquele monte de coisa. Só que essa reação a eventos, muitas vezes, só está levando a cada vez mais problemas, né? As pessoas deveriam ter uma possibilidade, né, dentro da própria rotina, de parar a rotina, né, e olhar para o que está acontecendo com a rotina, olhar que as situações se repetem, né, na vida pessoal, né? A pessoa, assim, está muito bem de grana, está muito mal de grana, está muito bem de grana, está muito... Pô, a situação se repete com certos aspectos de relacionamento, da questão financeira, né? E parece que ela está sempre revivendo situações. Então, isso é viver enrolado, né? As organizações e as pessoas não se dão conta desse erro. E esse erro acontece por falta de visão sistêmica. Por quê? Porque a visão sistêmica vai sugerir, pare e dá uma olhada assim, para o que está acontecendo, né? Pare e dá uma olhada para onde que nós estamos indo, né? Veja que situações se repetem, né? Que a gente dá soluções hoje que são quebra-galhos que vão quebrar amanhã. E eu continuo dando soluções quebra-galho que vão continuar quebrando e permanentemente nesse ciclo vicioso. Então, esse é o primeiro erro, reagir a eventos e viver enrolado. Segundo, juntar o que é para ser separado e separar o que é para ser junto, né? Isso é muito engraçado, porque às vezes as pessoas assim juntam coisas e fazem uma confusão em coisas que eram para ser separadas. Aí você diz, está sendo cartesiano? Não. As coisas, de fato, não deveriam ser juntadas, porque criam-se confusões, né? Quando se junta coisas que são para ser separados. E muitas vezes a gente separa coisas que é para ser junto, né? Então, assim, as coisas que é para serem integradas, né? Usando a palavra do Ken Wilber, né? Do Celso, que as coisas que são para ser juntas, a gente não deve fragmentar. Quando eu fragmento, eu perco as relações. Então, assim, eu tenho que olhar para as coisas juntas. Então, esse é um segundo erro muito frequente, né? E a gente vai explorar um pouquinho ela depois. Terceiro erro comum, né? Da falta de visão sistêmica. Achar que as melhores soluções vêm de grandes investimentos ou do centro do poder. Porque isso é um modelo mental muito comum que existe nas organizações, especialmente nas organizações hierárquicas. As pessoas pensam assim, puxa, nada vai mudar se não tiver um grande investimento. Ou, nada vai mudar se não vier do centro de poder. E o que a gente tem observado assim, é que, mesmo nos centros de poder, não há poder, né? Isso é muito paradoxal. E quando a gente vai, né, subindo e descendo na hierarquia, tratando dessas problemáticas, 2 semanas atrás eu estava numa organização em que os gerentes médios diziam assim, mas nada aqui vai mudar na cultura se não mudar o C-level, né, os diretores. Aí a gente teve a oportunidade de fazer um mapa sistêmico com os diretores se ressentem da mesma coisa. E, gente, aqui nada vai mudar, porque o conselho não muda.
Então, parece que tem sempre uma instância superior. Aí chega no conselho, o conselho vai te dizer assim, rapaz, nada vai mudar aqui enquanto o governo não mudar. Então, parece que tem sempre uma instância superior e todo mundo se sente desempoderado. É uma coisa assim muito interessante isso. Mas isso é um equívoco, isso é um erro e depois eu vou mostrar por quê. Quarto erro, acreditar que só o que importa é o visível, o material e o objetivo. Né? Isso é o que eu não me lembro se a Aline ou a Carmen, acho que a Aline, a gente estava falando, que é sobre a importância do subjetivo na organização. Então, assim, as pessoas não querem tocar o subjetivo porque está embaixo do tapete, porque né, aquilo vai causar problema, ou porque muitas organizações acham que aquilo não é para ser tratado em organização. O subjetivo, eu me lembro, existia uma consultora no início da década de 2000, uma consultora alemã que ficou famosa pelo seguinte: as pessoas querem ser felizes no trabalho. Não, as pessoas vão ser felizes na casa delas. Aqui na empresa é lugar de trabalhar. Ou seja, a separação do objetivo e subjetivo. É como se o subjetivo não fosse permitido ele existir dentro da organização. E muita gente, isso cada vez menos acontece, mas a gente vê, cansa de ver, organizações que são muito voltadas para o pragmático e para o objetivo e que perdem um grande lugar onde conseguir ação e mudança importante. E o quinto erro é, em função dos 4 anteriores, se tornar passivo, se achar desempoderado ou acreditar que o mundo só acontece, o mundo me acontece, né? E eu não tenho nenhum poder criativo sobre o mundo. Então, assim, as pessoas se tornam cínicas, desempoderadas, né? Sempre atribuem a responsabilidade para um outro. Então, assim, transferência da responsabilidade é comum nesse erro. Então, eu vou explorar cada um deles bem rapidinho, né? Tentar não me enrolar muito com a própria palavra que está ali, tá? Então, o que acontece? Reagir a evento, repetir situações, viver enrolado. Se eu não tenho visão sistêmica, acontece o que a gente vê no dia a dia. As pessoas estão mergulhadas numa miríade aparentemente desconexa de eventos que chamam a atenção e a gente é obrigado a ser reativo. Então, assim, a reatividade, as pessoas mergulhadas na rotina. Com visão sistêmica, eu sou obrigado a olhar, não sou obrigado, eu sou convidado a olhar os eventos e enxergar que eles estão interconectados. E eles não são isolados entre si, eles são conectados no tempo, porque muitas vezes um evento que está me aparecendo aqui hoje talvez seja consequência de uma solução que eu dei ontem, né? Então, eu preciso conectar esses 2 eventos, né? Eu preciso conectar eventos que se repetem. Por exemplo, o mesmo problema sempre acontece, eu tenho que conectar eles para dizer assim, o problema se repete. Então, eu preciso entender que eles estão conectados no tempo por algum padrão, né? Existe um padrão que liga os eventos e eu preciso olhar para isso, não só na organização como na vida pessoal. E esses eventos, eles também estão relacionados e conectados no espaço pelas relações que existem entre as coisas, entre as variáveis e entre as áreas, porque muitas vezes uma organização sofre consequências de ações que são de outras áreas. Isso é óbvio, por causa da visão de processo, mas, por incrível que pareça, as pessoas não se dão conta disso, é cada um no seu quadrado, sem olhar para as relações que existem espaciais das relações do todo. Então, com uma perspectiva sistêmica, eu tenho que olhar essa conexão das coisas no tempo e no espaço, né? E aí vem uma dica, que é a dica do pensamento sistêmico, que é pare e olhe, né? Tenha uma visão desses complexos do ponto de vista do indivíduo, ou desses questões complexas do ponto de vista da organização, e abordar elas de maneira sistemática. Eu, pessoalmente, sempre advoguei que os líderes deveriam ter, né, na sua rotina, na sua forma diária de ver as coisas, parar para dizer o seguinte, olha, olhar para problemas, entendeu? E dizer, aqui tem um problema, é menor, separa. Aqui tem um problema complexo, aqui nós precisamos olhar. Aqui tem um problema estratégico, aqui tem um problema crítico, aqui tem um problema importante. Ter essa noção de problemas ou questões. Porque do dia a dia as pessoas não têm essa visão de problemas, elas têm a visão de eventos. Não, pare e olha assim, aqui tem um problema que está conectado a outros. Vamos parar para olhar para esses problemas. Vamos dar atenção para essas coisas críticas ou coisas importantes, tá? Então, ter essa visão de complexo. E no nível individual,
assim, é parar para olhar para a sua vida e dizer, pô, mas olha só, essas coisas se repetem. E elas se repetem por algum motivo, tem algum complexo envolvido. E parar para ter essa noção de olhar para complexos. Tá? Então, essa seria a dica relacionada ao primeiro erro. Segundo erro, juntar o que é para ser separado e separar o que é para ser junto. Né? Um exemplo de juntar o que é para ser separado, isso é típico do lixo urbano e dos resíduos. Né? Por exemplo, o Tetra Pak é a típica coisa que é junta, mas que era para ser separado. Porque o Tetra Pak são 3 camadas de embalagem, né? Metal, papel e plástico. O fato de juntar elas torna muito difícil fazer a reutilização. Então, juntar essas coisas que eram para ser separadas me dificulta depois fazer o reaproveitamento dos resíduos sólidos urbanos. Um outro exemplo são os equipamentos eletrônicos, que têm muitos metais, muitos deles preciosos, inclusive o ouro, em que quando eles se tornam açucato, por exemplo, um notebook ou um celular, é muito difícil separar os materiais. O custo de separar os materiais é muito maior do que os materiais em si, então ninguém vai separar eles. Então, quando eu junto coisas que não eram para ser separadas, se torna sistemicamente problemático. Um outro exemplo, assim, que é uma curiosidade, que a maior parte das pessoas não conhece, que é interessante, as fezes e a urina humana seriam facilmente e produtivamente reutilizadas. A gente não consegue reutilizar porque elas são, nos nossos sistemas sanitários, elas são juntadas. Então, a urina, quando ela junta com as fezes, elas se tornam muito difíceis de ser reaproveitadas. Né? E a natureza, ela é sábia, né? Ela justamente separa, né? Separa a saída justamente que é para elas não serem juntadas. Quando eu junto elas geram problemas na natureza. E a outra coisa que é separar o que é para ser junto, que é quando a gente fragmenta a tomada de decisão da organização dentro dos feudos. Né? Então, o que acontece? Sem visão sistêmica, aquele SLE de 100, né? Sem visão sistêmica, olha só o que acontece. Né? Parem para olhar as reuniões que acontecem nas empresas. Né? As pessoas se juntam para tratar de uma questão qualquer e elas começam a misturar estruturação, análise e solução de problemas. O que significa isso, né? Se vocês se tornarem assim, meio testemunhas de uma reunião e não participarem dela, vocês vão notar o seguinte: alguém traz uma questão e começa minimamente a estruturar ela. E ela mal está estruturada, alguém já faz análise causal. Não, mas isso aí tu vê, isso aí já acontece dentro do modelo mental da pessoa. Tu vê, isso acontece por causa disso, disso e daquilo. Aí outra pessoa chega e diz, não, mas eu não concordo, eu acho que acontece por causa disso, disso e daquilo. Aí já começam a divergir. Aí alguém nem terminou corretamente, nem a estruturação e nem a análise causal, já começa a vir com soluções. Não, mas a solução para isso é tal coisa. Então, a gente junta e mistura estruturação, análise e solução de problemas quando essas coisas deveriam ser separadas. Né? Na verdade, a gente deveria ter tempo e um processo de espírito de aprendizagem para, em primeiro lugar, estruturar um problema. Falar claramente qual é... Porque às vezes as pessoas não sabem nem qual é o problema e já estão fazendo análise. Não. Pare, estruture bem o problema. Está bem estruturado? Bom, agora sim dá para fazer uma boa análise. Aí a gente faz análise causal, né? Porque se eu faço uma análise causal de um problema mal estruturado, certamente vai dar problema. O problema vai continuar, vai gerar outros. Então, assim, faça a estruturação, faça a análise, e só depois que a análise estiver a contento, se faz a solução. E ela vai cair de maduro. Aliás, é uma famosa frase do Einstein, né? Assim, um problema bem estruturado é a metade da solução, é mais que 50% da solução, né? E o pior é que, nesse meio da confusão que acontece nas reuniões, né, acaba ganhando no argumento, né, ou acaba ganhando quem tem mais poder, ou quem fala mais alto, ou quem é mais ativo, ou quem usa os melhores argumentos racionais, né? Melhores entre aspas, né? E no final das contas é uma postura ganha-perde, porque assim, alguém vai ganhar, porque é uma disputa para ver qual é a ideia que vai ganhar, mas os outros perdem e a organização perde. Então, assim, é uma postura ganha-perde, né? Com visão sistêmica, a primeira coisa é que todos buscam uma postura de aprendizagem, porque pensar sistemicamente é aprender juntos, né? Não se faz esse pensamento sistêmico sem aprendizagem coletiva, né? Então, há um convite a separar claramente a fase de estruturação, análise e solução de problemas com uma postura de ganha-ganha, ou seja, vamos todos aprender juntos para chegar
a melhor solução, e a melhor solução não é atributo de ninguém, ou não domínio de ninguém, né? Então, assim, qual é a dica, né? Convidar as pessoas para entrar em espírito de aprendizagem, o que de fato não é fácil nas organizações, né? E ter consciência sobre quando se está estruturando problemas, analisando e oferecendo soluções. A força do pensamento sistêmico está mais na estruturação do que na análise, e mais na análise do que na solução do problema, tá? Então, isso é um ponto importante. Terceiro, achar que as melhores soluções vêm de grandes investimentos do centro de poder, né? Então, assim, sem pensamento sistêmico, sem visão sistêmica, as pessoas acreditam que a mudança só pode vir dos grandes investimentos, da alta hierarquia ou do centro de poder. Ficam desmotivados e cínicos, que eu vejo muito frequentemente a gerência média, por exemplo, cínica, né? Dizendo assim que ela sim, eu tô dentro, né? Mas ela não está acreditando no movimento, qualquer tipo de movimento de mudança. Com visão sistêmica, a gente passa a perceber que as melhores soluções são as de alavancagem e não as de grandes investimentos, onde as melhores soluções vêm de lugares onde os menores esforços provocam melhores e mais sustentáveis resultados. Gente, faz 20 anos que eu faço mapa sistêmico. A gente faz mapa sistêmico para achar esses lugares de alavancagem. Os lugares de alavancagem, assim, reiteradamente, não se derivam de grandes investimentos. Em geral, são lugares escondidos, sutis dentro do sistema, muitas vezes em lugares subjetivos, ou até mesmo dos modelos mentais. Então, a mudança, muitas vezes, ela depende de ações mais sutis do que de grandes investimentos. E, às vezes, de ação mais local do que centralizada, do poder centralizado, né? É claro que uma boa ação sistemicamente pensada, ela vai fazer bom uso de um grande investimento ou das pessoas em poder de liderança, mas depender só disso é insuficiente, em geral, não é alavancador, né? Então, é preciso ter essa noção de alavancagem e eu preciso fazer um bom mapa sistêmico, porque, em geral, o lugar de alavancagem está em lugares escondidos e sutis. E isso nos leva, então, à dica. Como é que eu encontro esses lugares de maior alavancagem? Fazendo um bom mapa sistêmico, tá? E isso é alvo do curso que a gente vai ter, né? Vai ter curso no curso como fazer mapeamento sistêmico. Quarto, acreditar que só o que importa é o visível, o material e o objetivo, né? Então, assim, sem visão sistêmica, as pessoas ficam presas numa noção cartesiana de que só o que importa são as estruturas visíveis e materiais. Perdem excelentes locais de transformação profunda. Por quê? Né? Porque as pessoas, quando têm visão sistêmica, passam a encontrar esperança e poder em locais sutis, como as energias, né? Como o mundo energético, como os aspectos subjetivos, como os modelos mentais, né? Que criam o mundo material, né? E que criam a nossa própria realidade. Um exemplo bastante simplório, quase simplório, que é o seguinte: um casal está em sérias dificuldades, né? E cada um fica achando que o dia que o outro mudar, as coisas vão melhorar. Isso é pouquíssimo alavancador, não tem poder nenhum sobre os modelos mentais do outro. Agora, existe um lugar onde eu tenho muito poder, que é o meu próprio modelo mental. E se eu mudar o meu próprio modelo mental, muito provavelmente a relação se reestrutura e pode chegar num lugar melhor. Então, encontrar no não visível, no imaterial ou no subjetivo, lugares onde eu posso ter muito mais poder, né? Então, a dica: ficar atento ao poder dos modelos mentais, que é parte do método sistêmico. E quinto, só para a gente encerrar aqui, né? As pessoas se tornam passivas, desempoderadas e acreditam que o mundo acontece a elas, né? Ficam mergulhadas no evento, na rotina, se veem sem forças ou esperança de mudança. A passividade toma conta, né? Com visão sistêmica, eu passo a dominar o mundo da sutileza, enxergar poucos complexos que criam todo o emaranhamento. Então, assim, eu tenho uma série de problemas, mas talvez eles estejam conectados num complexo único. Então, assim, eu preciso olhar para esse complexo único. Se eu resolver esse complexo único, eu resolvo muitos problemas da minha vida. Por exemplo, no mundo individual, né? Tem certas coisas que se repetem no meu mundo familiar, no meu mundo financeiro, no meu mundo profissional, né? E parece que são coisas desconexas. E talvez tudo esteja envolvido, como, por exemplo, do ponto de vista psicológico ou da própria constelação, por exemplo, na minha relação com a minha mãe,
que eu conservo ela até hoje. Talvez a minha relação com a minha mãe é um complexo que, se eu olhar para ele, eu resolvo muitas dimensões da minha vida, né? Então, é parar para olhar para os complexos que resolvem muitos problemas ou muitas pontas de iceberg, né? Muitos sintomas de problema, né? Então, qual é a dica? Pense global, né? Mas haja local, né? Haja no lugar onde as coisas realmente podem se transformar. Beleza, gente? Eu não queria incomodar, não queria me estender demais aqui nessa conversa, porque é mais aulinha, né? Mas ele nos dá aí algumas deixas para a gente conversar de outras coisas aí, tá bom? Muito bem, abrimos a conversa de novo aí. Tudo bom, Dri? Eu acho que é legal a gente ver se tem alguma dúvida, se eles querem comentar alguma coisa, e daí a gente segue, se for o caso, Aurélio. Certo. Alguma daquelas dicas ali, né? A gente, de propósito, colocou as dicas, né? Para dizer assim, olha, lá no curso a gente vai falar disso, né? Então, obviamente, né? Como fazer mapa sistêmico? Nós vamos falar disso no curso, né? Como levantar modelos mentais, nós vamos falar disso no curso. Então, várias daquelas de como encontrar alavancagem para mudança, vamos falar sobre isso no curso também, né? Sobre o poder dos modelos mentais, classicamente dentro da própria constelação, aí, então nós vamos trabalhar com tudo isso aí, né? Dúvidas, comentários, discordâncias, como é que está aí para vocês? Tudo bem? Aurélio. Diga, Celso. Vai ter aplicação prática também? Acho Dri, que eu vou pega essa aí. Um pouco sobre o curso. Celso, o curso ele é essencialmente prático. Assim, a nossa abordagem é uma abordagem prática. Esse ano é a primeira vez, né? Esse curso de formação em constelação organizacional a gente já dá desde 2015, mas essa é a primeira vez que o curso está como formação de constelação organizacional e consultoria sistêmica, porque a gente está trazendo toda essa parte do pensamento sistêmico com essa parceria com o Aurélio. E a gente resolveu fazer isso porque a gente sempre traz para dentro dos cursos aquilo que a gente está aplicando dentro das empresas. Então, a gente falou assim, agora dentro de empresa, a gente está trabalhando desse jeito. Porque viu que o trabalho ganhou muita força, não tem sentido a gente não trazer isso para o curso, para os nossos alunos. Então, o curso é sempre pautado no trabalho que a gente faz dentro das organizações. Então, sempre tem casos práticos dentro do curso, e os alunos vão aprendendo a facilitar também durante o curso inteiro, desde o primeiro... Não, agora não, porque o primeiro módulo vai ser online, mas desde o primeiro módulo presencial, os alunos têm práticas de facilitação. Então, assim, dando um overview do que a gente vai ter, depois eu posso passar a página do site para vocês olharem isso melhor. O curso dessa vez está dividido em 15 módulos, são 8 módulos online e 7 módulos presenciais. Então, nos módulos online, obviamente, a gente vai ter essa parte mais teórica, essa parte mais de fundamentação mesmo, e nos módulos presenciais a gente foca mais na facilitação e nos aspectos práticos. O Aurélio está colocando aí no chat a página do curso. Legal, Aurélio, obrigada. Um dos módulos online também, que está lá para o final, a gente coloca como atender online, como fazer atendimentos online, mas a gente entende que primeiro é preciso a gente aprender essa facilitação presencial para depois ir para a facilitação online, assim. Então, por isso que o curso também é bem focado nessa coisa do presencial mesmo. Eu acho que sobre e tem um módulo também sobre empreendedorismo. Como o consultor ou como o coaching deve agir, né, para ser empreendedor, para gerir o próprio negócio. Porque isso também, às vezes, a gente se forma como consultor ou coach empresarial, coisa assim, e não tem as habilidades necessárias para gerir o próprio negócio. Então, vai ter um módulo específico para gestão, para coaches e para consultores empresariais. E quando eu falo... O consultor e os consteladores, né? Claro. Sim, consteladores.
Quando eu falo coaching, consultor, é porque eu acho que esse público em especial é muito favorecido por esse curso, né? Uhum. Se bem que consteladores familiares também procuram a gente para o curso, líderes de modo geral também procuram, e pessoal de RH. Então, basicamente, essa é Uhum. e advogados e mediadores também, por causa da nossa proximidade com o pessoal de mediação e de advocacia, também tem bastante advogado e mediador fazendo o curso com a gente. Um dos módulos, ele é a aplicação prática dessa metodologia que a gente criou junto com o Aurélio, que é feita em 2 dias de trabalho, né? Na verdade, 1 dia e meio, e nós vamos ficar 1 dia e meio trabalhando com um cliente e mais meio dia para falar sobre o processo e trabalhar, entender como que ele foi feito. Quer dizer, faz parte do curso também ver essa metodologia que a gente está usando. Yes. Que no fim é uma conjunção das duas coisas, né? Sim. Aurélio, você quer passar rapidinho o que é esse 1 dia e meio, esse Humanis Lab, Aurélio? Passo sim. Uhum. Deixa eu catar ele aqui de novo. Vamos lá. A gente estruturou essa forma de trabalhar dentro de organizações e que tem uma apresentação gráfica assim que às vezes ajuda a gente a entender. Na realidade, a metodologia que... Eu estou me ouvindo? Sim. Tá. O método a gente acabou batizando, né, do ponto de vista mais de produto ao mercado, assim, de Humanis Lab, que é um laboratório, né? Eu acho que é bom contar um pouquinho da história do porquê é um laboratório, né? Vocês que acompanharam a história que eu mostrei para vocês, né? Lá no início, enfim, aqui, de 20 a 10 anos atrás, o método sistêmico tinha e tem até hoje 10 passos, né? Só que esses 10 passos, a gente convidava a organização a fazer esses 10 passos, um por reunião. Então, eu tinha que fazer 10 reuniões de trabalho, quinzenais, reunindo um grupo de 20 a 30 pessoas. Agora, imagine, assim, são 5 meses de trabalho. Acabou que isso não existe mais nenhum espaço para esse tipo de coisa, né? As organizações querem ser ágeis, então elas não têm mais o menor espaço para a gente fazer um conjunto grande de reuniões em cima de algum tema que elas estejam interessadas, querem resolver de maneira ágil determinados problemas. Então, a gente começou. Primeira grande dificuldade, além daquela que a Aline comentou com a gente, né? De levar o pensamento sistêmico já não é fácil para a organização. Dizer ainda que ela vai ter que fazer 10 reuniões de trabalho para fazer 10 passos, aí os caras te correm da empresa, né? Então, a primeira coisa que a gente fez importante foi transformar todo o método sistêmico, todo o processo sistêmico num laboratório. A consultoria, a constelação já era uma terapia breve, mas o pensamento sistêmico não. Então, a gente aproveitou essa ideia da terapia breve e criou a consultoria breve. Então, tudo que a gente faz hoje sempre dura no máximo 1 dia e meio. Então, a gente convida a organização a fazer um laboratório de 1 dia e meio, né? Então, esse foi uma mudança importante. Outra mudança importante que a gente fez foi a seguinte: por causa dessa dificuldade de falar sobre o ferramental, veja, a gente chegava para fazer consultoria nas empresas, eles perguntavam assim, mas o que é essa parada de pensamento sistêmico? O que é essa parada de constelação organizacional? Aí a gente pensava dentro da cabeça, lá vou eu ter que explicar de novo, né? Então, assim, esse processo de explicação, ele não era de maneira nenhuma produtivo. Então, a gente acabou tomando uma decisão importante. Todas as ferramentas foram para o bastidor, né? Hoje a gente só tem um único tipo de conversa, que é fazer uma consultoria breve para uma questão complexa. O que nós vamos usar no campo, bom, lá na hora a gente vê. E, de fato, lá na hora a gente vê quais as ferramentas vai usar. Mas a gente não aborda mais, a não ser aqui entre nós, que somos iniciados, de uma certa maneira, ou estamos falando do curso, a gente fala de ferramentas. Mas, do ponto de vista de consultoria mesmo, a gente fala muito pouco hoje de ferramenta. O laboratório, então, ele tem 2 grandes objetivos. É pegar o conhecimento, o conhecido que está fragmentado dentro da organização e desfragmentar e ter acesso ao desconhecido nessas questões complexas, né? Para tirar a questão complexa, normalmente a gente tem uma reunião preliminar e a gente acaba, então, quando começa o laboratório, uma vez que está definida essa questão de interesse, né,
a gente faz um processo meio que é como teoria U, né, que é mente, emoção e vontade, né? E na parte mais racional, a gente, obviamente, adota o pensamento sistêmico, normalmente em cima da questão fazendo um mapa sistêmico e, eventualmente, de stakeholders e modelos mentais, e faz um processo de cenários para visualizar o futuro de longo prazo em cima da questão. Quando a gente entra em contato com a questão mais da emocionalidade, é a parte do coração, a gente entra justamente com ferramentas de gestão da subjetividade e, especialmente, a constelação organizacional. E quando a gente está na saída, ou já no processo subindo o U, né, que a organização vai precisar de um processo de mudança ou de algum conjunto de ações estratégicas, a gente acaba fazendo um canvas estratégico sistêmico, que basicamente é um canvas que ajuda a dar uma estruturada mais integrada nas ações, como é que elas vão ser feitas, para elas não saírem ações fragmentadas ou desalinhadas, né? Então, esse canvas sai com um to-do list mais ou menos estruturado e sintético, não cheio de coisas, de programas e planos, né? E isso gera um entregável físico, que é o book sistêmico, e depois a gente tem uma reunião de avaliação posterior. Então, o processo hoje ele foi sintetizado nesse processo que é assim que a gente trabalha hoje, e é basicamente isso que nós vamos ensinar no curso de constelação organizacional e consultoria sistêmica. Beleza, Adri? Sim, sim. E eu sempre gosto de dizer, né, que essa junção das duas ferramentas, a junção das duas abordagens, tanto a mais racional, como a gente viu, como essa abordagem subjetiva, né, e a gente ir navegando nas duas coisas, eu acho que foi que permitiu que a gente conseguisse fazer um trabalho tão potente e num curto espaço de tempo, assim, porque não é porque é um dia e meio que a quantidade de informações levantadas e a quantidade de coisas que a gente vê nesse um dia e meio é realmente muito impressionante. Então, a gente está bem feliz com essa metodologia nova, assim, com essa coisa que a gente criou e que está sendo bem útil, eu acho. É isso, gente. Era o que a gente tinha para trazer para vocês. Nós estamos aqui abertos, se vocês tiverem perguntas, enfim, não só hoje, como também podem entrar em contato. Acho que vocês têm o WhatsApp da gente, né? Tem aí os contatos também. Então, fiquem super à vontade. A gente está, como eu falei, com as inscrições abertas para o curso. O curso ele começa dia 8 de novembro, mas a gente está com o preço, né, assim, até dia 20 agora tem um preço especial, porque a gente também precisa saber quantas pessoas vão ter na turma, enfim, então essa questão de formação de turma para a gente é importante. Então, até dia 20, o preço está com um preço especial. Obrigada, Aurélio, está passando os nossos e-mails, mas prefiro que entre em contato pelo WhatsApp mesmo que eles têm, se for possível concentrar lá, para a gente, eu prefiro. Fala, Celso. Não está claro onde vai ser o local dos encontros presenciais. Boa pergunta essa, hein? Boa, eu sou tão boa divulgando essas coisas que eu faço dessas, Celso. Vai ser aqui em São Paulo, na Vila Madalena, os encontros presenciais. Depende um pouco da quantidade de pessoas que vai ter também. Então, se tiver até um número, vai ser ali na Vila Madalena. Se aumentar um pouco, a gente vai ter que mudar, mas sempre aqui na Zona Oeste. Uhum. Eu acho que é bom falar assim, das modalidades do curso, né? Uhum. Então, assim, como é que funciona o curso, tá? O curso tem aulas teóricas online, aulas práticas presenciais, certo? Isso que é chamado, assim, a modalidade híbrida. Então, assim, quando eu vou fazer a inscrição no curso, eu digo assim, eu quero a modalidade híbrida, significa, vai ter aulas online síncronas e vai ter encontros presenciais em fins de semana, né? Porém, existe uma outra modalidade, que é a modalidade online. A modalidade online só assiste às aulas online e ele não é a formação, né, Adri? Sim. Porque tem muitas pessoas de outros estados, do Amazonas e de outros lugares que gostariam de ter também essa formação sistêmica, essa compreensão sistêmica. Assim. Então, a gente resolveu atender dessa forma. Quem quiser fazer só a parte teórica, que é a parte online, que tem mais o grosso da parte teórica, pode fazer, mas a pessoa não sai um facilitador, não sai com essa aprendizagem, não sai um constelador organizacional, porque para a gente essa parte da prática é muito importante quando a gente está atuando dentro das organizações.
ela tem alguns princípios, então, se você é um líder, é importante, ela tem uma visão de como abordar sistemicamente as coisas, mas ela não sai com a formação completa. Então, é um curso introdutório, a gente chama. Quem faz só o online sai com esse curso introdutório. Vai ter uma ferramenta que a gente vai ensinar, que é uma ferramenta online, mas é uma ferramenta basicamente diagnóstico, ela não vai ser um processo de constelação, como a gente fala, é um processo completo. Uhum. Acho que é isso, Aurélio. Obrigada aí pela... E aí, palavras finais, quem quiser, senão a gente está fechando o boteco, como a gente diz por aqui. Fala, Daiane. Professor Aurélio, obrigada. Rubens, professor Aurélio, obrigada a todos. É ótimo estar aqui, participando de conversas sistêmicas pelo Brasil, algo raríssimo de se achar. Mas eu tinha uma pergunta mais referente à questão, por exemplo, dos erros, né, que o professor estava comentando. Porque eu vejo assim, às vezes dá a impressão que as pessoas pensam que lidar com a complexidade, ou com o pensamento sistêmico, é uma questão de simplesmente trocar de ferramentas, trocar de teorias, trocar de métodos, né, você tira da mão de um e coloca outro, é uma substituição. Quando, na verdade, infelizmente, é muito mais difícil, eu digo pela minha experiência própria, eu entrei no mundo da complexidade, vai fazer 2 anos, e ainda me sinto em um processo que eu não consigo nem visualizar o tamanho que vai levar de adquirir a visão sistêmica e de conseguir incorporar a complexidade. Me parece ser um processo árduo, né? Ou seja, é uma transformação de dentro para fora, na minha opinião. Uhum. Sim. Então, eu questiono, né, o professor Aurélio, a gente chegou a conversar sobre isso, de que propostas que vocês têm para fazer com que as pessoas consigam literalmente adquirir a lente, né? Porque isso daí vai ter que se estender para depois do curso, né? Assim como tem que se estender para depois do livro, né? Uhum. Qual seria a proposta de tentar não desanimar as pessoas e, ao mesmo tempo, conscientizar elas desse processo que pode ser muito longo e precisa de muita força e muita vontade, realmente, para a gente parar de cometer esses erros de não ter uma visão sistêmica. Uhum. Uma pergunta talvez muito grande para a Não, hora. não, não, a gente vai arranhar só essa... É justa a pergunta. Não, é muito justo. Eu vou fazer 2 comentários, depois eu acho que o Rubens e a Adri tem mais alguns, tá? Primeiro eu vou fazer um comentário instrumental, tá? Instrumental do seguinte ponto de vista, né? Assim, da onde eu aprendi o pensamento sistêmico, uma parte importante das referências é da teoria da aprendizagem do Vygotsky. E o Vygotsky tem uma tese, né, que diz o seguinte: as pessoas, os processos de raciocínio, o pensamento das pessoas é muito influenciado pelas linguagens que elas usam. Então, parte do nosso processo mais linear de pensamento tem a ver com a nossa linguagem natural. E a nossa linguagem natural, ela cria uma série de problemáticas que a gente... a linguagem é uma tecnologia maravilhosa, mas, assim, como a gente tem ela hoje, ela nos causa algumas dificuldades. A principal delas é a incapacidade de enxergar as coisas do ponto de vista sistêmico, porque a nossa linguagem ela é muito detalhada, ela é muito de relações lineares de causa e efeito, né? E muito voltada para as partes. Então, a gente tem uma dificuldade de ter visão sistêmica por causa de uma dificuldade linguística, em primeiro lugar, né? A proposta do pensamento sistêmico, no meu viés, ela traz exatamente a ideia de que, para mudar para um pensamento sistêmico, eu preciso usar linguagens sistêmicas, tá? Então, e eu vou parar por aqui, mas essa é a proposta da minha linhagem. Pensar sistemicamente e adotar novas linguagens, que são linguagens sistêmicas, tá? No entanto, obviamente que isso não é fácil, e não tem sido fácil ao longo da minha trajetória profissional. E não tem sido fácil para mim, não tem sido principalmente fácil para o meu guru, que em 99 lançou um livro chamado Dança das Mudanças, onde ele assume a incapacidade dele de conseguir exatamente fazer as mudanças que ele propôs no livro A Quinta Disciplina. O livro A Dança das Mudanças é uma espécie de manual da mudança, mas também é uma meia-culpa, dizendo assim, olha,
mudar não é fácil, e veja que todos os problemas que eu tive para conseguir mudar, para conseguir sugerir essa mudança para o pensamento sistêmico das empresas. Eu, pessoalmente, né, Dayana, eu sugeriria dar uma olhada nesse livro do Peter Senge, A Dança das Mudanças. Ali é um arrazoado sistêmico do porquê que a mudança sistêmica tem uma série de dificuldades, tá? Só para começar a conversa. Rubão e Dri. Não, e outra, tem pessoas que têm uma ilusão que essas coisas são fáceis, como vão dar nome aos bois. Não, tem um parceiro nosso, né, que não vamos dar os nomes, né, Rubão, mas que eles nos convocaram para o seguinte: pô, Aurélio, nós precisamos de vocês um curso de transformação. Nós precisamos que vocês deem um curso na empresa porque ela se transforme numa organização sistêmica. Assim, pô, dureza, né? Mas foi uma demanda que a gente teve. Eu acho que daqui da minha parte, o que tem para falar é que isso implica também numa questão de autoconhecimento profundo, né? Porque quando a gente começa a pensar sistemicamente, a gente se vê como parte do sistema, parte atuante dentro do sistema. Então, eu não tenho mais só como projetar as coisas, né? Assim, eu tenho que olhar para dentro também. E isso de se olhar, de se ver, não tem muito como você forçar as pessoas a fazerem isso, né? Isso precisa ser algo que as pessoas queiram fazer também. Então, acho que por isso, quando esse parceiro pediu um curso de transformação, a gente falou assim, nossa, a gente pode dar um curso cheio de informação, né? De informação. Informação, trazendo várias coisas, vivências no corpo também, para as pessoas incorporarem algumas coisas. Mas se a transformação vai ocorrer ou não, depende muito do sujeito, depende muito do indivíduo, assim, né? Então, também acho que essa é uma dificuldade, assim. Outra coisa, Daiane, que eu acho importante, assim, além de tudo isso que eles falaram, tem uma questão que eu aprendi, eu vou usar ela com você, que foi muito importante para mim, né? Que é assim, quando a gente aprende, tá nesse mundo sistêmico, né, entendendo isso de uma forma mais profunda, a gente sabe que moral e ética não tem nada a ver com pensamento sistêmico e com qualquer outro tipo de viés sistêmico, né? Por quê? Porque a moral e ética é uma coisa do humano, né? É uma coisa criada pelos humanos, né? E os sistemas são muito anteriores. Os sistemas eles estão no mundo, né? E no universo há muito mais tempo. Então a moral e a ética elas limitam esse tipo de aprendizado, né? Elas criam um viés que nos limita a crenças que são limitantes. Então, quando a gente toma consciência de que pensar sistemicamente não tem moral e não tem ética, isso cai por terra um monte de outras questões. E cai por terra uma coisa muito mais importante, que é a seguinte: no mundo sistêmico não existem culpas, né? Existem responsabilidades. Então, você lidar no mundo sistêmico, você elimina um monte de coisas que são dessas questões da moral e da ética, né? Como essa ideia da culpa, né? Essa ideia do vigiar e punir, né? Que tá nessas histórias que criam essas impossibilidades de você evoluir, né? E pensamento sistêmico é um jeito, né? De você evoluir, na verdade, né? Criar novas possibilidades e novos aprendizados que nos levam para outros lugares mais adequados, né? Mais confortáveis, né? É um pouco assim que eu vejo. Faz sentido isso para você? Faz todo sentido. Eu acho que o professor Aurélio deu uma resposta perfeita, né? Que é a questão de começar pela linguagem, você toca a linguagem e a partir dali a transformação já começa. Então é lindo, é um assunto profundo, né? Porque eu acho que talvez seja o ponto gravitacional principal da mudança sistêmica, né? Que é começar dos indivíduos de dentro para fora. Uma conversa linda. Espero participar de outras noites sistêmicas aqui com vocês, e depois o link, né, eu gostaria, para saber se eu vou ter chance de participar, e também
para divulgar para a nossa comunidade aqui no Brasil, que está sempre órfã de qualquer tipo de conteúdo nesse sentido, principalmente língua portuguesa. Mas muito obrigada pela noite. Nós que agradecemos, Daiane. Daiane, eu estou passando aqui no chat também, se você quiser, o nosso site, que é o hipertema.com.br. Lá tem a formação que a gente está fazendo, e também passei aqui o nosso Instagram, que dá até assim, super pequenininho, que a gente não trabalha quase as redes sociais, mas essa é uma proposta daqui para frente a gente começar a dividir mais coisas por lá também. Então, se você quiser acompanhar a gente nesses lugares... Acho que ela chegou depois, né, Daiane? Eu não ouvi de onde você veio, como é que você chegou na gente. Ah, sim, eu sou de São Paulo, e a gente estava começando nós estamos começando uma comunidade de pensamento sistêmico, mas, na verdade, de System Innovation e complexidade no Brasil, né? Tá. Com o tema de São Paulo, mas a ideia é trazer pessoas do Brasil inteiro e até de outros países que falam língua portuguesa. E aí eu cheguei até aqui por causa disso, eu já bati alguns papos com o professor Aurélio sobre isso, né? Ele se dispôs a vir à nossa comunidade para soltar o verbo sistêmico e a gente fazer noites como essa. Vocês estão no LinkedIn, né? Estamos no LinkedIn. Eu tenho acompanhado lá as publicações de vocês. Legal, bem bacana, bem bacana. Vamos interagir, Daiane, vamos interagir, que me interessa muito essas interações. Com certeza. Vamos nos manter em contato com a rede e vamos ver o que emerge. Legal. Tá bom. Dri, passamos a régua, Dri? Sim, gente. Boa noite. Marta também que está aí. Muito obrigada. Cai até o final. As guerreiras. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigado, queridos. Tchau. Foi um prazer enorme. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Aninha está aí.